Quem de nós nunca se sentiu cansado, sobrecarregado diante dos desafios que a vida nos traz? Nesses tempos em que se fala tanto de resiliência, somos convidados a sermos administradores das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quando não acreditamos esse cansaço e esse fardo ao excesso de atividades que muitas vezes somos obrigados a assumir, nós geralmente dizemos que a tratativa dos outros para conosco ou a negativa deles em concordarem com as nossas posições nos fazem abandonar as empreitadas de auxílio ao próximo, como quem dissesse que já que o outro não quer a minha ajuda, eu vou entrar no estado de indiferença. O que Jesus tem a nos dizer a respeito desse fardo, desse cansaço que muitas vezes nós carregamos e como podemos lidar com isso de uma forma saudável? Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 14, aquela fala de Jesus aos seus discípulos, quando ele afirma: "E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés." Será se essa fala de Jesus cabe especificamente somente para aquele contexto de recomendação aos continuadores e semeadores do seu evangelho, para que no momento em que eles tentassem adentrar uma casa para levar a boa nova e recebessem uma negativa, que sacudissem o pó das sandálias e não se prendessem àquele contexto? O benfeitor espiritual Emmanuel, em uma mensagem intitulada O Pó das Sandálias, nos traz uma interpretação bastante interessante sobre essa recomendação, sobre essa fala de Jesus. Primeiramente, ele nos lembra que quando o Senhor nos recomendou sacudíssemos o pó das sandálias ou dos pés, a depender da tradução, não nos induziu à indiferença, ao relaxamento ou à dureza espiritual. Essa primeira frase, esse primeiro olhar do Emmanuel, nos lembra que Jesus, nessa fala em que nos aconselha a um movimento de renovação diária diante das negativas e desafios dos outros ou da vida, que sacudir o pó dos pés ou das sandálias não significa se tornar indiferente, relaxado ou rude para com os outros ou para com a vida. Até porque isso também significaria um peso, um sobrepeso, um fardo emocional que nós estaríamos carregando. Emmanuel nos diz que quando nós enveredamos por esse caminho, o que acontece é que nós somos portadores de um amor próprio excessivo, destrutivo em nossa personalidade, e que esse amor próprio destrutivo nos compele a resoluções e atitudes negativas que não combinam com o programa cristão que nós viemos resolver. Então, retirar o pó das sandálias não poderia significar uma atitude de indiferença, de relaxamento ou de dureza espiritual perante os outros ou perante a vida. O que então que causa esse peso que nós carregamos, que nós sentimos e que nos leva a esse cansaço emocional, a essas tristezas, ansiedades, angústias que nós tanto vemos nos dias atuais? Emmanuel continua a sua interpretação dizendo que o pó das sandálias é a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais, ou seja, o excesso de preocupação com o que os outros pensam a nosso respeito, a tristeza improdutiva diante da calúnia
ou da perversidade, a dilaceração inútil perante a ignorância dos outros, e aqui nós podemos compreender que calúnia, perversidade e ignorância são movimentos dos corações alheios que nós não controlamos. Portanto, todo aquele que carrega uma mágoa, porque sofreu calúnia, porque sofreu um movimento de indiferença ou de ignorância, na verdade compartilha de um peso que não é seu e do qual precisa alijar-se para seguir com mais leveza. Mas Emmanuel prossegue listando outros fatores que podem significar o pó das sandálias que nós carregamos. O anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis no campo imediatista da vida. Emmanuel fala isso porque muitas vezes nós andamos ansiosos por resultados de semeaduras que nós fazemos, quando na verdade esses resultados nós somente os colheremos muito mais à frente, ou com o passar dos anos, ou em vidas que viveremos em outras encarnações. Os movimentos mais importantes da nossa vida não trazem resultados no campo imediatista do mundo, como lembra bem Emmanuel. E andar ansioso por resultados imediatos é carregar um peso desnecessário. Mas ele prossegue: a revolta contraproducente junto às sombras do mal, o desânimo à frente das dificuldades e a exigência de compreensão alheia no capítulo de nossas manifestações pessoais. Semelhantes estados espirituais, lembra Emmanuel, simbolizam o pó das sandálias que nos cabe alijar, sem delonga nos mínimos desequilíbrios entre a vida e nós outros. Portanto, ao olhar desse benfeitor espiritual, o pó das sandálias que nós precisamos sacudir, ou o peso extra que nós carregamos, são estados espirituais de tristeza perante o comportamento dos outros, que não dependem de resoluções nossas, a exigência de resultados imediatos, a ansiedade com relação à opinião dos outros a nosso respeito, que pode gerar, por exemplo, calúnia, e outros tantos estados espirituais que nós vamos alimentando e que vão tornando a nossa caminhada mais pesada, mais difícil. O desânimo, a recusa em aceitar os movimentos de mudança a que a vida nos convida também podem gerar esse peso excessivo a que, como dissemos no começo da nossa fala, muitas vezes creditamos ao excesso de atividades, quando na verdade o que há são um conjunto de estados espirituais que nós escolhemos carregar e que vão tornando a caminhada mais difícil, mais pesada. Portanto, finaliza Emmanuel nos convidando a que esqueçamos tudo o que nos incline para o resvaladouro da inutilidade e marchemos para diante. Porque esse pó das sandálias, na simbologia que Jesus constrói, sacudir o pó das sandálias é respeitar o tempo dos outros, respeitar o tempo da vida, sem deixar de semear, sem deixar de buscar o bem sempre, sem deixar de trabalharmos pela construção de um mundo melhor e pela mudança do nosso coração no sentido da conquista de virtudes primordiais à nossa felicidade. Geralmente, quando carregamos, portanto, qualquer excesso de peso, não estamos sabendo lidar com o fluxo natural da vida ou respeitando a liberdade de consciência daquele que, mesmo caminhando ao nosso lado, tem o direito de fazer as suas próprias escolhas. É um convite
a fala de Jesus iluminada pela reflexão de Emmanuel, para que possamos nos perguntar se realmente precisamos de todas essas cargas emocionais, de todas essas preocupações que estamos carregando. Quais delas podem deixar de fazer parte do nosso mundo íntimo, do nosso coração, a partir do momento em que, sacudindo o pó das sandálias, ou seja, vivendo com um pouco mais de perdão, um pouco mais de leveza, um pouco mais de renúncia, vamos nos tornar seres mais leves e vamos encontrar ânimo diário para continuar semeando, porque esse é o programa de Jesus para o mundo e para o nosso coração. Deixa aí os teus comentários, as tuas sugestões de tema e até o próximo episódio de Nos Passos de Jesus.